Olá, meus irmãos, paz do Senhor, glória a Deus, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Hoje nós estamos gravando o nosso 10º devocional, graças a Deus, chegamos até aqui, estamos aprendendo muito na palavra de Deus, crescendo muito na oração e eu convido você a participar desse projeto. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Dê um like aí para nos ajudar, compartilha com alguém, tá bom? Para que essa pessoa também seja tocada pela palavra de Deus. Então vamos lá. O Salmo de número 10, que é o nosso salmo de hoje, é um salmo muito curioso, ele é muito forte, né? Eu encontrei neste salmo muitos segredos aqui, segredos impressionantes, né? Importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. E talvez eu vou falar de um assunto pouco falado, tá bom? De um assunto que talvez tenha sido esquecido, né? Tem sido esquecido no decorrer do tempo. Eu vou falar para você sobre a questão de denunciar a perversidade e não se conformar com a injustiça, né, que está instalada neste mundo. E era algo que Davi fazia muito, certo? Davi fazia muito isso. E talvez esse seja, talvez não, eu acredito piamente que esse seja um dos principais segredos do sucesso de Davi. Ele não se conformava com a situação da injustiça e ele denunciava a perversidade. Todos os versículos, exceto 2 versículos do Salmo 10, está denunciando, está dizendo: Senhor, eu não aceito a perversidade, eu não aceito o pecado, não aceito a forma injusta das pessoas se comportarem e por isso eu luto contra isso. Logo, ele lutou contra tudo isso na oração. E os versículos que ele não usou falando sobre essas denúncias, ele disse assim: levanta-te, Senhor, levanta a tua mão e não te esqueça dos humildes. Olha que palavra poderosa. Então, ele usa textos como assim, texto dizendo: Senhor, não é normal, eu não me satisfaço, eu não me agrado com a perversidade que o mundo tem vivido, né? Ele diz aqui, ó, parece que o Senhor se esqueceu de nós, né? Parece que o Senhor se esqueceu, né? Levanta-te, Senhor, né? Aí ele diz aqui, ó, o primeiro verso que eu achei muito interessante: por que que o Senhor está longe? Porque o Senhor se esconde de nós, né? Então, ele faz um apelo, gente, um apelo mesmo, um apelo. E nós temos que orar dessa forma também, porque não podemos nos conformar com as situações que estão tomando este mundo. No fim do capítulo do Salmo 10, ele diz assim: o Senhor é rei para sempre, né? Os pagãos perecem fora da sua terra. Senhor, tu ouviste o desejo dos humildes, tu preparas o seu coração, fará com que os teus ouvidos os ouça, para julgar os órfãos e os oprimidos, para que o homem da terra não possa mais oprimir. Olha só que interessante. Aqui você observa que ele está inconformado com a situação do mundo, ele está inconformado em como ver as pessoas aproveitando uma das outras, as pessoas fazendo mal e não sendo corrigidas. Então, observe que isso nos ensina bastante, porque Davi foi um rei que teve sucesso, né? Ele teve sucesso na sua vida. E então, nós podemos pegar os segredos do sucesso de Davi e aplicar na nossa vida. Então, eu quero te convidar a observar essas seguintes coisas. Eu vou falar de 4 coisas, tá bom? 4 coisas que Davi observou que fez total diferença na sua vida. Primeiro, ele trouxe a arca, né? Quando ele trouxe a arca para Jerusalém, ele centralizou a presença de Deus, certo? Isso é muito importante você fazer, porque assim, com a presença de Deus, o Senhor vai guiar você, ele vai trazer sucesso para tudo que você for fazer. Com a presença de Deus, você nunca perde. Segunda coisa, ele instituiu o culto, adoração somente ao Senhor. Quando nós adoramos somente ao Senhor, não idolatramos o dinheiro, não idolatramos nem a prata, nem o ouro, nem as coisas que tem neste mundo, quando nós não nos curvamos diante de nenhuma outra coisa que não seja o Senhor,
então a nossa vida também é uma vida de sucesso. Ele priorizou a oração. Todos os dias ele tocava a trombeta e os seus valentes guerreiros subiam para orar com ele. O sucesso de Davi também era oração. Quem ora sempre tem sucesso. É um dos principais segredos de um homem de Deus. Você observa que até falando de empresários, falando de pessoas bem-sucedidas em todas as situações do mundo, são pessoas que oram. E também ele praticou a palavra. Não é só ler, também não é só meditar, mas pôr em prática as verdades de Deus, as verdades da palavra. Ele observava a palavra e dizia, isso aqui é errado, vamos mudar. Ele observava o texto da Bíblia e dizia assim, não, eu não me conformo com essa situação aqui, porque essa situação aqui não agrada a Deus. E Davi foi fazendo uma limpeza, né? Davi foi fazendo uma restauração dentro da terra prometida. E você observa que ele instalou, glória a Deus, ele conquistou o território que lhe era por direito e ele instalou a cultura do reino de Deus naquele lugar. Portanto, queridos, isso são 4 segredos aqui que você tem para ser bem-sucedido na sua vida. Não só na sua vida espiritual, mas na sua empresa, na sua casa, em toda a administração que você tenha. Coloque o Senhor no primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Faça como Davi, não se conforme com este mundo. Não se conforme com o que o mundo tem tentado colocar você, aonde o mundo tem tentado te levar. Não se conforme. Creia somente e busque praticar os princípios de Deus e o Senhor te dará vitória, tá bom? Em nome de Jesus, obrigado por você participar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família.